Abram a palavra, a Bíblia de vocês, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu confesso que não era essa mensagem que eu ia pregar, e ela surgiu praticamente ontem. Já tinha uma, mas quando a gente começou a meditar na palavra, Deus entregou outra. Então, tenho certeza que essa palavra é para hoje, é para o nosso coração. Amém? 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Entre 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa. Repitam comigo: a minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra é vida em nós. Por isso, que a Tua palavra nesta noite encontre em nós mente e coração cativos a ela. Fala conosco hoje de uma forma profunda, especial. Venha de encontro com aquilo que não queremos ouvir, mas com aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, Pai, nessa noite, de uma forma que o Teu nome seja glorificado e que possamos sair daqui mais cheios, Senhor, da Tua presença. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é uma dependência necessária. Uma dependência necessária. E é interessante que quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, a gente é completamente dependente dos nossos pais. Completamente. Porque estamos aprendendo a viver. Não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar, não sabemos comer direito, não sabemos decidir nada. Somos completamente dependentes do nosso pai para tudo, ou daqueles que cuidam da gente. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente já começa a ser o dono da razão. A gente já começa a decidir por nós mesmos, a gente já começa a fazer as nossas escolhas, a gente já começa a saber o que é certo, o que é errado, e já deixamos de ser tão dependente dos pais assim. Tudo bem que tem alguns filhos aí que ainda continuam dependentes dos pais. É natural, cada um tem, a sua forma de vida, mas na lógica, na naturalidade humana, os filhos são criados para o mundo. Chega um momento que os filhos saem, vão fazer a sua família, enfim. E essa é a ordem natural da vida. Mas é assim que tem que ser, porque a gente precisa tomar conta da nossa vida. Tomar conta através de uma responsabilidade que temos com a nossa própria vida. E não podemos tomar conta da vida do outro, apesar disso, de vez em quando, acontecer. A gente não pode tomar conta da vida do outro, porque a vida do outro não nos interessa, vamos dizer assim. Não é. A gente precisa cuidar da nossa vida, é responsabilidade nossa. A partir do momento que a gente amadureceu, a nossa vida é a nossa responsabilidade. Tanto é que Deus, quando tiver um encontro final com a gente, Ele vai perguntar: o que você fez com essa vida que eu te dei? E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente acaba querendo cuidar da vida do outro, querendo mexer na vida do outro, e a gente precisa ter a consciência das responsabilidades que temos com a nossa própria vida. E é interessante que Paulo, ele percebeu isso numa determinada igreja. E ele escreveu para essa igreja dizendo o seguinte, 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele diz. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar,
intrometendo-se em assuntos alheios. De uma forma educada, ele está dizendo, vocês estão cuidando da vida dos outros, em vez de vocês cuidarem da sua própria vida, da vida que Deus te deu. De uma forma educada, era isso que ele estava dizendo para aquela igreja. Ele soube que as pessoas daquela igreja estavam preocupadas mais com a vida do outro do que com a sua própria vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a se preocupar com a vida do outro, a gente começa a ficar dependente daquilo que o outro faz. E a gente quer corrigir, a gente quer mostrar um caminho que a gente acha que está certo. Ou seja, a gente criou uma dependência nova. Antes a gente dependia dos pais, agora a gente está começando a depender da vida dos outros. Então, eu quis dar essa pequena introdução para entender o seguinte: a nossa vida é nossa responsabilidade. A partir do momento que crescemos e amadurecemos, a gente não tem mais que ser dependente na vida natural. Agora, com Deus, isso muda. Com Deus não tem como vivermos se não formos completamente dependentes dEle. Completamente dependentes deles. Por isso que é difícil a gente se tornar dependente de Deus, porque a gente largou a dependência que a gente tinha dos nossos pais. Então, para algumas pessoas é difícil ter essa dependência em relação a Deus. E aí que eu quero entrar na mensagem. Precisamos reconhecer que essa dependência de Deus, ela é estritamente necessária para que a gente possa viver plenamente aquilo que Deus deseja para a gente. É só na dependência de Deus, no relacionamento com Deus, é que a nossa vida em relação àquilo que Deus tem para nós acontece. E a gente leu, como versículo de abertura, uma carta de Paulo. E Paulo, ele era fariseu. Paulo era um homem extremamente reconhecido no meio daquela época. Ele era um homem muito sábio. E antes da sua conversão, ele era completamente dependente dele mesmo. Dele mesmo. Antes dele se converter, ele dependia da sua sabedoria, ele dependia do seu conhecimento, ele dependia da sua linhagem, da sua origem. Tanto é que todas as coisas que ele decidia baseado naquilo que ele conhecia, daquilo que ele era reconhecido no meio que ele vivia. Agora, entenda uma coisa: por que a gente precisa ser completamente dependentes de Deus? É interessante que Atos, livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, só a parte A, vai responder essa pergunta. Por que precisamos ser completamente dependentes de Deus? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu vou repetir. Por que precisamos ser completamente dependentes de Deus? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Só por isso, ou seja, para existir, para ter uma vida em movimento, a gente precisa depender de Deus. Sabe por quê? Porque tudo tem a ver com Ele, não com a gente. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se a gente não depender de Deus, a gente não existe, a gente sobrevive, a gente não vive. Então, Atos responde essa pergunta: por que precisamos depender de Deus? E é interessante que Paulo, ele escreveu a metade do Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, as epístolas, as cartas de Paulo, completam ali o Novo Testamento, a metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Mas o que aconteceu com Paulo? Como é que Paulo conseguiu chegar a esse ponto de escrever tantas cartas e ter mais sabedoria do que ele tinha antes? É interessante que ele começou a colocar dentro do coração dele o senso de perseguição. E ele começou a perseguir os cristãos. Ele estava ali junto no primeiro mártir, na primeira morte, quando ele foi
não digo convidado, mas ele estava ali presente no primeiro mártir da igreja, Estevão, dando apoio no apedrejamento. Esse homem que escreveu a metade do Novo Testamento estava ali, diante daquele homicídio que estava acontecendo ali. E ali ele começou a nutrir um sentimento de revolta aos cristãos, e ele pediu autorização para perseguir os cristãos, e vocês conhecem a história. Ele enfrentou uma estrada chamada Estrada de Damasco. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou muito no meu coração, de que todos nós devemos passar por uma estrada de Damasco. Alguns já passaram, outros estão passando, e alguns ainda vão passar. O que é isso? Foi na estrada de Damasco que Jesus Cristo apareceu para Paulo, então chamado Saulo, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A história diz que ele caiu, ficou cego, e ali ele entrou no processo dele de conversão. Naquele momento, ele começou a perceber de quem ele deveria ser dependente, de quem ele deveria depender. E a história de Paulo mudou. Ele não era mais dependente da sabedoria dele, ele não era mais dependente do conhecimento dele, ele não era mais dependente de todo o estudo que ele tinha, e nem do reconhecimento que ele tinha como fariseu. Ali acabou tudo. Ali acabou tudo. E a cegueira de Paulo, ela é muito interessante, porque a cegueira de Paulo quer dizer o seguinte: você não vai enxergar mais aquilo que você era. Você não vai enxergar mais a sua sabedoria. Você não vai mais enxergar você mesmo. Você não mais vai enxergar as coisas que você fazia. Você vai enxergar agora, daqui para frente. E isso é a conversão. A conversão nos faz enxergar do momento da conversão para frente, para as coisas novas que Deus tem para cada um de nós. Foi por isso que Paulo ficou cego. Para ele parar de enxergar aquilo que ele vivia, aquele homem que ele era, as coisas que ele sabia. E aí começou o processo. Agora, é interessante que, naquele momento, Paulo começou a entender um Paulo antes de Cristo e um Paulo depois de Cristo. E a Bíblia é assim: nós temos o Antigo Testamento, que é antes de Cristo, e nós temos o Novo Testamento, que é depois de Cristo. E a nossa vida tem que ser assim. A nossa vida tem que ser uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. E eu te pergunto, a sua vida é depois de Cristo? Ou ela continua sendo antes de Cristo? Quando você conheceu Cristo pela primeira vez, ou seja, quando você atravessou essa sua estrada de Damasco, você realmente ficou cego para você e começou a viver uma nova vida em Cristo? E Paulo, ele começou a entender isso de uma forma tão profunda, essa dependência que era extremamente necessária para ele continuar a sua vida diante de Deus. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, olha a consciência de Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, entendendo quem ele era agora em Cristo. Presta bem atenção nesses versículos. Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante, diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, o que ele está querendo dizer? Eu tinha razões para confiar em mim mesmo. Eu tinha razões na minha sabedoria. Eu tinha razões em quem eu era no meio daquele povo. E ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, no homem antes, quando ele fala carne aqui, é aquele homem que não nasceu de novo. É aquele ser humano que não nasceu de novo, é o nascimento da carne, é o nascimento que não é espiritual. E ele disse:
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, porque ele cumpriu tudo que era para cumprir como homem na carne, circundado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele começou o versículo dizendo, eu tinha tudo para confiar no meu eu, no meu homem carnal, no meu ser humano antes de Cristo. Eu tinha tudo, porque eu cumpri tudo que era para cumprir. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu era fariseu, eu era um homem justo, eu era um homem irrepreensível diante dos homens. Mas agora ele vai continuar os versículos e isso muda. Presta bem atenção. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Ou seja, ele falou agora, tudo que eu era, tudo que eu confiava, toda a sabedoria, isso para mim é esterco, isso para mim é perda. O que eu considerava lucro na minha vida, essa dependência do próprio eu, de tudo que eu sabia, isso para mim virou perda. Isso foi depois da estrada de Damasco, bem depois. E ele disse, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diante disso, querido, surge uma pergunta, o que aconteceu com Paulo? O que será que aconteceu com ele? Porque ele mudou completamente, um homem que era dono de si mesmo, um homem que tinha apoiado no seu próprio conhecimento, ele negou tudo isso e considerou isso perda. O que aconteceu com Paulo? Ele entendeu que dali para frente ele precisava depender completamente de Cristo. E ele chegou ao ponto de dizer o seguinte, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo nesse corpo, que eu ainda estou no mundo, eu ainda estou vivendo, eu preciso continuar a minha vida, mas essa vida que eu vivo no corpo, agora eu vivo pela fé. O que Paulo está nos ensinando? Depois da conversão, a vida continua. Continuamos nesse mundo, fazemos parte desse mundo, mas eu preciso viver na dependência de Cristo, entendendo que agora a minha vida nesse corpo, tem que ser pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ah, queridos, quando a gente começa a entender que a gente nasceu de novo, que a gente agora é completamente dependente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as coisas mudam, a vida muda. A gente começa a dar passos de fé, a gente começa a andar na cadência da fé. Tudo que a gente faz é pela fé, tudo que a gente pensa é pela fé, tudo que a gente vive é pela fé. É isso que Paulo começou a entender. E essa fé, ela só é possível quando a gente entrega a nossa vida e ela começa a se tornar dependente de Cristo. Por isso que eu quis chamar essa mensagem, uma dependência necessária. Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo, em tudo. Agora, analisando esses versículos que lemos, o que a gente precisa entender? Quais são as lições que a gente aprende com isso, para que a gente possa começar a depender de Deus totalmente? Agora eu vou começar a mensagem. Tá? Até aí só foi uma introdução para a gente entender. Agora a gente vai começar os pontos dessa mensagem e grave no seu coração. Primeira coisa que nos leva a depender de Deus. Os espinhos nos levam a depender de Deus. Paulo disse lá, o espinho na carne, no versículo que lemos. Entenda uma coisa, os espinhos nos levam
a depender de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que lemos: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo sabia quem ele era. Deus também sabia. Só que Deus deu uma revelação, que ele subiu ao terceiro céu, viu coisas que a gente não podia nem sequer saber e conhecer, porque a gente não tem estrutura para isso. Mas Deus conhecia, sabia quem era Paulo antes de ele entrar na estrada de Damasco. Deus sabe quem é você antes e sabe agora quem é você depois. Mas aí foi dado a Paulo um espinho na carne, para ele não se exaltar diante da grandeza que ele viu. Sabe, tem dificuldades que a gente passa na vida, queridos, que é para pôr a gente no nosso lugar. Entenda isso. Tem dificuldades que a gente passa na vida, que é para pôr a gente no nosso lugar. Para entender quem somos e quem Deus é. A gente só é bom, a gente só é amoroso, a gente só é amigo dos outros, a gente só se preocupa com o próximo porque temos Deus na nossa vida. Porque se não tivermos, seríamos terríveis. Terríveis. Como éramos antes, como Paulo era antes. Paulo matava cristão, Paulo perseguia cristão. E ele achava que estava certo. Ele achava que estava certo, ele achava que estava fazendo um bem para a nação ali. Mas Deus colocou ele no lugar dele. E ainda mais, permitiu um espinho na carne para falar: Paulo, menos, sossega aí. Menos. O espinho gera dependência. Sabe por que dependemos de Deus? Porque estamos vivendo alguns espinhos. Estamos passando alguns problemas. Por isso que dependemos de Deus. Por isso que corremos aos pés do Senhor. Agora, experimenta ter uma vida boa em todas as áreas e não ter nenhum tipo de problema. A sua vida vira piloto automático e você vai embora sem sequer lembrar de Deus. Então, querido, as coisas que a gente passa, ela gera dependência. Entenda uma coisa. A dor, ela gera dependência e o sofrimento, ela gera dependência. Quando você está com dor, você procura quem? Não é o médico? Você começou a procurar uma coisa que você vai depender para ser curado, depender para ser diagnosticado, depender para ser curado daquilo que você está vivendo, daquela dor que você está sentindo. Porque dor gera dependência. Sofrimento gera dependência. Espinho, que é uma analogia ao sofrimento, a dor, gera dependência. Então Deus estava dizendo para Paulo o seguinte: esse espinho que você está tendo aí é para você lembrar de mim. Esse espinho que você está vivendo aí é para você saber quem eu sou. Esse espinho que você está sofrendo aí é para você sempre me buscar, me clamar. Que o nosso encontro não seja só o encontro que foi na estrada de Damasco, mas que o nosso encontro seja diário, todos os dias. Afinal de contas, eu quero me relacionar com você, Paulo. E esse espinho é para lembrar disso. Por isso que Paulo disse: eu me alegro. Porque nesse momento que eu sofro, eu sempre estarei com o meu Senhor. Então seja alegre. Independente do que você está vivendo, seja alegre, seja alegre. Sabe, queridos, desde o Gênesis, a gente vê espinhos. Desde Gênesis, desde a criação, a gente vê. Porque o pecado, ele se tornou um espinho. E nós somos frutos de pecado. O pecado entrou na humanidade através de um homem. Então, nós somos esse fruto. Mas ser não significa permanecer. Porque também por um homem fomos perdoados. Agora, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim:
E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por causa, com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Traduzindo, a terra te dará sofrimento. A terra te dará luta. Por causa do pecado. Porque a gente não nasceu para sofrer, a gente não nasceu para lutar, a gente não nasceu para morrer, o homem foi criado para ser um homem pleno e eterno. Agora o pecado mudou isso. Por isso que precisamos de Cristo. Por isso que precisamos ser dependentes. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Mas ele deixa bem claro, espinhos e ervas daninhas. Ou seja, o cultivo não será um cultivo simples. Você vai ter que separar as ervas daninhas, vai ter que cuidar dos espinhos. Então, querido, o nosso trabalho dia a dia, a nossa vida diária, ela não é muito fácil. É infantilidade nossa a gente achar que a vida é um mar de rosas. Não é. Existem lutas, existem espinhos, existem ervas daninhas, mas existe um Deus todo-poderoso que está conosco e disse: eis que estarei convosco todos os dias, mesmo com espinhos e ervas daninhas. Então a gente pode descansar nessa promessa. E é interessante que Jesus levou esses espinhos para a cruz. Eu acho lindo que a Bíblia ela se completa. Ela mesma se interpreta. Olha que interessante. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 28 e 29, diz assim: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de quê? De espinhos. E colocaram em sua cabeça, e puseram uma vara em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salve o rei dos judeus. O que tinha na cabeça dele? Uma coroa de espinho. Uma coroa de espinho. E ele estava levando nele mesmo os nossos espinhos. Ele levou sobre ele o peso de todos os nossos pecados. Os espinhos que nos atormentam foram perdoados nele, foram lavados nele. Mas ele recebeu uma coroa. Ele poderia ter recebido qualquer outro tipo de coroa, não podia? Uma coroa de madeira, uma coroa de flores, mas ele foi colocado nele uma coroa de espinho. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu achei isso muito interessante. Uma coroa de espinho. Ele levou sobre ele todo o nosso pecado. Então, querido, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os espinhos sempre vão nos levar à dependência total de Deus. Então, quando você estiver passando um problema difícil na vida, ore mais, busque mais, esteja mais presente no Senhor, porque é isso que Ele quer. Porque Ele sabe que se te deixar solto, se deixar eu solto, a gente não busca Ele nunca. A gente não lê a sua palavra nunca. A gente não vive a sua palavra nunca. Então, se está doendo, ora mais. Se está difícil, busca mais. Se você não vê saída, está machucado, está dolorido, se consagra mais. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Entenda, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Não tem. Pelo contrário. Ele nos ama profundamente, completamente, mas Ele jamais vai dispensar esse momento para você estar mais próximo dEle. Então, os espinhos geram dependência. Amém, queridos? Segunda lição que podemos aprender com Paulo é que a oração nos leva a depender de Deus. A oração nos leva a depender de Deus. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. O que você faz quando você passa uma prova? Você não vai orar?
Agora você vai orar a Deus por quê? Porque foi gerado nessa dor a dependência, e essa oração ela está sendo uma oração de dependência ao único que pode te livrar dessa situação. Ao único. Não adianta você orar em relação, chegar para um amigo e orar para ele, orar por um recurso seu. Não, você tem que orar para Deus. Ele é o único que recebe a nossa oração e entra com providência através dela. Então, além do sofrimento gerar a dependência, a oração gera busca. Porque a forma mais íntima de relacionamento com Deus é a oração. Não existe outra forma. A forma mais íntima e profunda de relacionamento com Deus é a oração. Por isso que a oração tem que ser estilo de vida. A oração é um estilo de vida. Você está andando para ir trabalhar, você está com a mente em Cristo. Você está fazendo alguma coisa, você está com a mente em Cristo. É isso que Paulo disse, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Tudo que Paulo fazia era em Cristo. A vida de oração é uma vida em Cristo. Então, queridos, acorde com Cristo, almoce com Cristo, tome café da manhã com Cristo, jante com Cristo, trabalhe com Cristo, ensine os filhos com Cristo, vá trabalhar, vai tudo com Cristo. Isso é uma vida de oração. A oração não se resume só a palavras. Oração também são atitudes. Quando você começa a fazer as coisas em Cristo, você está o adorando, você está o louvando, e você está o reconhecendo como primazia na sua vida. Então, a oração, ela vai sempre gerar dependência. Agora eu pergunto, Deus respondeu a oração de Paulo? Quando ele pediu para estirar o espinho na carne? Sim. Entenda uma coisa, Deus, ele sempre responde às nossas orações. Sempre. Sempre, sempre. E eu trouxe uma mensagem aqui uma vez falando sobre o silêncio de Deus, e o silêncio de Deus é uma resposta. Então Deus responde com sim, com não e com silêncio. Mas ele responde. Entenda que ele nunca vai deixar de responder. Mas, na maioria das vezes, não é do jeito que você queria. Não é do jeito que eu queria. Porque a soberania dele está acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Ele responde como quer, na hora que quer, do jeito que quer. E ele respondeu, Paulo. Respondeu. E um dos motivos que temos que enfrentar os espinhos na nossa carne é que esses espinhos nos levam a orar. E se a oração é o momento mais íntimo que a gente tem com o Pai, é a única forma que ele encontrou de trazer mais perto. Porque, como eu falei no início da mensagem, se estiver tudo bem, você busca a Deus, nós buscamos a Deus? Não. A maioria das pessoas que entram numa igreja entram pela dor. Já percebeu? Entra pelo desespero. Entra dizendo, eu não aguento mais. Entra dizendo, está doendo demais. E Deus se alegra e diz, que bom que você veio, estava demorando. Então, queridos, se alegra, porque Deus, ele contempla tudo que a gente vive. E é interessante que a mesma oração que Paulo fez, Jesus também fez. Como um homem, Jesus também sentiu o espinho na carne. E ele também orou 3 vezes ao Pai, pedindo que tirasse, que afastasse. Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí ele volta, encontra os discípulos dormindo. E aí ele acorda, fala, não podem vigiar nem por 1 hora, né? E ele volta e ora a mesma coisa. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, tira de mim esse espinho, tira de mim essa dor, o que eu estou passando e o que eu vou passar vai ser muito dolorido. Ali ele estava como um homem, sentindo o peso, sentindo a dor,
Tanto é que ele disse: a minha alma está angustiada e com angústia de morte. Ele sabia por que ele veio ao mundo. Ele sabia o que ele teria que passar. Mas como homem ele falou: se for possível, tira isso de mim. Paulo falou a mesma coisa: eu não aguento, se for possível, tira esses espinhos. Agora, graças a Deus, Deus não atendeu a oração de Jesus. Por isso estamos aqui. Graças a Deus ele não atendeu. Ah, meu filho, tá bom, pode deixar, vamos cancelar a cruz, vamos... Graças a Deus, ele não fez isso. Porque quando Cristo olhou para a cruz, ele viu além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, ele viu eu e você. Por isso ele foi para a cruz. Por isso ele foi para a cruz. Por isso ele aguentou esse espinho, essa dor, esse sofrimento, até o fim. E assim como Jesus, queridos, a gente precisa aceitar tudo aquilo que nos vem, enxergando além, entendendo que Deus está conosco, mesmo doendo, e ter essa oração de Jesus é uma oração corajosa, é uma oração de dor, mas dizendo: é com o Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Isso é dependência. Ali no jardim do Getsêmani, Jesus Cristo estava completamente dependente do Pai. Porque uma oração como essa, dizendo: faça a sua vontade e não a minha, é só para quem é dependente. É só para quem depende de Deus. E sabe que tudo de Deus é melhor para nós. Então é uma oração de confiança, dizendo: está doendo, eu não estou entendendo nada, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não tenho explicações, mas faça a sua vontade, não a minha. Isso é oração de quem é dependente. Amém, queridos? Terceira coisa que a gente aprende com Paulo é que viver na graça, nos leva a depender de Deus. Viver na graça nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que lemos, diz assim: mas ele me disse, ó a resposta de Deus para a oração de Paulo: a minha graça é suficiente para você. Vamos repetir isso? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Traduzindo, ele está dizendo: eu me alegro nessa dependência, porque nessa dependência eu vou ver o agir de Deus, nessa dependência eu vou ver o mover de Deus, nessa dependência eu vou ver a sua graça sobre mim, nessa dependência eu vou ver o sustento, nessa dependência eu vou ver a orientação e a condução dele na minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Por isso eu me alegro. Por isso eu me alegro. Porque, querido, tudo o que precisamos na vida é a graça de Deus. Ela é suficiente. É a única coisa que precisamos, é da graça de Deus. A gente só está aqui nesse púlpito, os pastores, quando trazem uma palavra, só pela graça. Só pela graça. Porque pela natureza humana, eu, pastor Ricardo, pastora Dani, seríamos incapazes de abrir a boca e falar sobre esse livro. É só pela graça. Então a gente precisa depender da graça de Deus todos os dias. Sabe, queridos, a gente precisa entender que quando a gente está fraco, abatido e caído, sabe o que o diabo quer? Ele quer que você se levante por vontade própria. Quando você está abatido, caído, destruído, angustiado, o diabo fala assim para você: levanta. Ele não te ajuda. Ele quer que você levante pela sua própria força, pelo seu próprio recurso. E o diabo fez isso com Jesus na cruz. Quando Jesus estava ali completamente moído, destruído pelos nossos pecados, o diabo fez isso, falou: sai daí.
Quando a gente está destruído, abatido, o diabo fala isso para a gente, levanta. Mas quando a gente levanta por vontade própria, quando a gente faz as coisas por vontade própria, para sair do sofrimento, a gente anula a cruz de Cristo. A gente anula a graça. Quando a gente começa a querer resolver os problemas sofridos da nossa vida, os espinhos, a gente anula a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque o diabo tentou, naquela cruz, anular a cruz. E qual era a forma que ele anularia aquela cruz? Se Jesus saísse dali. Olha o que diz Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 40. Várias pessoas passavam por ali, na cruz, curiosos, e exclamavam: ó, tu que destróis o templo em 3 dias e reconstrói, agora salva-te a ti mesmo, desce desta cruz se é filho de Deus. Olha o diabo. Resolve esse problema sozinho, resolve esse sofrimento sozinho. Se ele fizesse isso, a cruz seria anulada. Então, querido, está doendo, está no sofrimento, dependa exclusivamente de Deus, porque é Ele que vai te tirar daí. Não tente sair sozinho, não tente resolver sozinho. É Deus que te tira do lodo, do sofrimento, da dor. Amém? Então, queridos, precisamos ter a consciência de que somos completamente dependentes de Deus. Dependentes de Deus. E a gente precisa entender que existem benefícios na provação e na luta. Já estou caminhando para o final. E precisamos enxergar esses benefícios, que é o benefício de uma vida completamente restaurada, plena e transformada em Cristo, por causa da dependência que foi gerado nisso que estamos vivendo em Deus. Em Deus. Então, queridos, precisamos aprender a ser dependentes. Amém? Para a gente finalizar, o pessoal do louvor já pode chegar. Para a gente finalizar, eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 3, versículo 5. Quando os espinhos vierem, quando a dor chegar, quando o sofrimento bater na sua porta, quando a tristeza tomar conta do seu coração, quando a angústia chegar, lembre-se desse versículo, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Os espinhos nos levam a depender de Deus. A oração nos leva a depender de Deus. E viver na graça nos leva a depender de Deus. Essa é a dependência necessária de todo ser humano na face da terra. E a gente precisa ter essa consciência. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero orar por você, para que a gente possa verdadeiramente entender que não somos nada, 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 nada. Diante da grandeza de Deus, diante da soberania de Deus, não somos nada. Por isso que precisamos depender dEle para todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei as lutas que você está vivendo, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas lutas. Mas o meu desejo hoje é que você reconheça as suas limitações, as suas fraquezas, e entenda que você necessita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Entenda que você e eu somos completamente dependentes da sua graça, do seu favor e do seu amor. Coloca a mão no seu coração. Pai, estamos aqui diante da tua presença, completamente desprovido de nós mesmos,
completamente entregue, Senhor, a tua palavra, entregue a tua presença. Por isso, Pai, eu te peço agora, venha nos visitar de forma profunda, venha sondar o nosso coração, os nossos pensamentos, e Pai, se houver alguma coisa, Pai, alguma coisa da nossa própria vontade, alguma coisa do nosso próprio eu, que seja queimado agora pelo fogo da tua glória, Pai, e que possamos dizer como Paulo um dia disse: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que possamos, Pai, depender do Senhor para tudo. Por isso recebe a nossa vida agora como um sacrifício vivo diante do teu altar. Que possamos, mesmo vivendo os espinhos da nossa vida terrena, nos alegrar no Senhor, porque sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa restauração. Que possamos verdadeiramente, Senhor, ter uma vida de oração e clamar ao Senhor todos os dias, porque o Senhor nos convida: clama a mim e eu responderei. Pai, seja a resposta para todas as questões da nossa vida. Estamos aqui para te dizer, Senhor, a tua graça nos basta. A tua graça nos basta, não precisamos mais de nada, Pai. Mas onde estivermos, que a tua graça nos alcance, que a tua graça nos levante, que a tua graça nos faça caminhar, e que mais uma vez o teu nome seja glorificado na nossa vida. Obrigado, Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, que possamos sair daqui cheios da tua graça, do teu favor, e completamente revestidos da tua presença. Obrigado, Pai, no teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.